Então, boa noite aos irmãos da rede social, boa noite a todos presentes. E hoje, então, quem irá nos falar é o nosso irmão, colaborador da casa, faz parte da casa, nosso irmão Milton. E o tema é sobre a evangelização. Olha o tema aqui, ó. A família na evangelização. Aperte este laço. Uma boa palestra a todos. A gente até leva um susto, casa cheia, né? Sentei de costa, tinha poucos. Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs, encarnados e desencarnados, os irmãos da rede social também. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Precisamos primeiro agradecer essa oportunidade que o GEAC nos dá, porque toda vez que nós vamos preparar alguma palestra, alguma exposição, a gente precisa procurar assunto, a gente precisa estudar, precisa estar ao par. Família e evangelização, aperte esse laço. Aqui nós vamos trazer reflexões da importância da família participar da evangelização dos jovens, das crianças. Vamos trazer sugestões e também vamos tentar nos aproximar mais. Primeiro vamos começar com dois conceitos, né? Primeiro, o que nós entendemos por família? A sociologia nos diz que o conhecimento nos traz esse conhecimento que a família é uma instituição social tão antiga quanto os primeiros ensinamentos, os primeiros registros pré-históricos da humanidade, há cerca de mais de 10 mil anos antes de Cristo. Além de ser, então, essa antiga instituição social, é um agrupamento de seres humanos que se unem pelos laços consanguíneos, pelos laços de afinidade. Então, ela é composta de pessoas que têm o mesmo tipo de sangue, vamos dizer assim, o mesmo sangue em comum, e que se unem porque se gostam uma das outras. Esse agrupamento, então, por parentesco ou não, é onde as pessoas que convivem ali desenvolvem a afinidade, desenvolvem o amor, o carinho, e uma protege a outra. Então, em razão desse sentimento que ela sente, que é o sentimento de afeto, de carinho, de pertencimento a esse grupo. O que é evangelização? O dicionário online de língua portuguesa nos diz que, no sentido religioso, é o ato ou o processo ou o efeito de evangelizar, ou seja, de difundir os ensinamentos do Evangelho, de distribuir, vamos dizer assim. E o Evangelho, a gente sabe o que quer dizer a boa nova do Cristo para a humanidade. A família tem um papel evangelizador ou não? Na pergunta 582 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se pode se considerar como missão a paternidade. E aqui falando paternidade não só no sentido de pai, mas de pais, então, paternidade e maternidade. E vejam a resposta. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o homem pensa a sua responsabilidade com o futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Então, a família representa essa célula importante da sociedade, que deveria ser um espaço privilegiado, porque é aí que acontecem as primeiras aprendizagens
destes espíritos reencarnados. E a família tem uma relevante função de ajudar no amadurecimento espiritual. Os vínculos que se constituem intrafamiliares, entre os familiares, são os pilares que vão dar referência emocional, social, para os jovens e para as crianças, preparando-os, fortalecendo-os para os desafios reencarnatórios, né, que eles assumiram ainda antes de reencarnar. Então, nesse sentido, os pais e os familiares são evangelizadores por excelência. Eles assumem também essa séria tarefa educativa, intelectual e moral junto às crianças e aos jovens nesse conteúdo, nesse núcleo familiar ao qual pertencem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, trata lá da ingratidão dos filhos e dos laços de família. Santo Agostinho também nos traz uma grandiosíssima colaboração, quando ele diz assim: inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar no futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? O ideal seria que as famílias promovessem um ambiente doméstico, afetuoso, harmônico, de modo que favorecesse o desenvolvimento moral dos filhos. Temos também a questão do evangelho no lar. As reuniões de evangelho no lar representam um momento de estudo em família importantíssimo. O Paulo falava agora há pouco aqui da prática do evangelho que é ensinado aqui, e é bom que todos aprendam e levem para suas casas, porque é um momento de estudo em família, é um momento de convivência e de aprendizagem entre todos. E ainda as instituições espíritas têm as reuniões de grupos de pais, de grupos de famílias, que também podem orientar quanto a este estudo, para que possa se compreender melhor estas questões de ser pai e ser mãe. Sabemos que muitas vezes a vida pode ser um círculo virtuoso, mas também pode ser um círculo vicioso. E dependendo da evangelização dos pais, a qualidade das informações para os filhos pode ser melhor e muito mais frutífera. Porque os pais são os pilares que vão dar a sustentabilidade na educação dessa família toda, que juntos irão aprender. Quando nós entendermos que temos a missão de anunciar a boa nova a todos os confins da terra, e isso não é o Milton que está falando, está lá, Jesus falou e Marcos fez a anotação no capítulo 16, versículos 15. Ide pelo mundo e pregai o evangelho para todas as pessoas. Então nós temos que ter essa consciência, nós temos que entender que pregar para todas as pessoas começa naquelas que estão junto conosco. Para quem está ao nosso lado, debaixo do mesmo teto. As famílias que valorizam a fidelidade, a igualdade, o respeito mútuo, pautado nestes ensinamentos de Jesus, elas realizam, para aqueles que estão ali no seu lado, uma evangelização silenciosa, mas, porém, uma evangelização exemplar
e muito eficaz. Os pais que aplicam as verdades do Evangelho para sua família, na educação, eles estão exemplificando os valores religiosos, eles estão exemplificando valores sociais e valores morais. Então, a família, ao mesmo tempo que é evangelizada, ela é evangelizadora. Porque, com a mudança dos tempos, precisamos ter novas formas de comunicar essa verdade eterna, essa verdade perene. Porque o modelo educacional que é vigente hoje está gerando filhos muito questionadores. E os pais e familiares precisam estar atentos a isso e precisam estar informados sobre isso. Os pais precisam ser o exemplo daquilo que querem transmitir. Porque se não houver coerência entre o que eu digo e o que eu faço, entre o que eu aprendo e o que eu falo para os outros, o resultado vai ser desastroso. Dentro de uma família que tem a conscientização, a consciência desta missão, todos os membros evangelizam e são evangelizados. A família cristã, então, é a primeira comunidade, é o primeiro núcleo que foi chamado, vamos dizer assim, para anunciar o Evangelho. E levá-lo ele através da evangelização e da educação progressiva para alcançar o ápice da maturidade humana espiritual. Sempre que nós conversarmos sobre família, nós precisamos também nunca esquecer que somos espíritos imortais e que nós nos aprimoramos através pela passagem das múltiplas reencarnações. E que Deus nos ama incondicionalmente, por isso Ele nos deu uma família, que é a escola abençoada e de fundamental importância para a nossa evolução moral e espiritual. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, ele nos esclarece sobre família, dizendo assim: existem duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, pelos laços espirituais, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. Através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Então ele está querendo dizer aqui que se extingue pelo tempo, que assim, quem de nós, eu pelo menos não considero lá meu tataravô como família, porque eu não me lembro hoje se eu convivi com ele ou não. Ele é da linhagem, mas não considero como família porque não vive o momento. Então, se perdeu com o tempo, se extinguiu esse laço. E muitas se dissolvem moralmente, pelo que a gente vê aí de diversos acontecimentos de famílias se desfazendo moralmente. Isso na existência atual. Então, por isso, os laços de sangue e os laços de adoção não necessariamente criam vínculo entre as pessoas, entre esses espíritos, mas oferecem uma excelente oportunidade, uma divina oportunidade de estarmos juntos daqueles em que precisamos caminhar, daqueles que precisamos ajudar e daqueles que poderão nos ajudar também. Falando em espécie de famílias, alguém pode estar se perguntando, tá, mas será que a minha família foi constituída por vínculos espirituais ou por vínculos morais, corporais? Não importa saber quais os vínculos que nos entrelaçam. O que realmente importa é a gente saber
que o amor a tudo renova. O amor a tudo renova. O amor que recebe, o amor que dá, o amor que educa, o amor que ora, o amor que cobre de beijos, o amor que respeita, o amor que escuta, o amor que alimenta o corpo e a alma, o amor que cuida, o amor que mostra a boa vontade de ouvir a mesma história diversas vezes, o amor que esclarece, o amor que acolhe o outro do jeito que ele é, o amor que agasalha, o amor que apoia, o amor que espera em silêncio, que aguarda o tempo do outro, o amor que se resigna, enfim, o amor de mãe, amor de pai, amor de irmãos, de filhos, de irmãs, de amigos, de amigas. Em um mundo com tanta diversidade e com tanta adversidade, nós devemos muito fortalecer os nossos laços familiares, orando juntos, nos evangelizando juntos, aprendendo e ensinando juntos. Tem um escritor grego, conhecido por umas fábulas que ele escreveu. Ele viveu lá nos anos 500, 600 antes de Cristo. Ele era chamado Esopo. E ele tem uma frase que é atribuída a ele que diz assim: ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Então todos nós temos algo de bom para doar para alguém. No livro Pão Nosso, no capítulo 117, intitulado Em Família, Emmanuel, pelas mãos abençoadas do Chico Xavier, ele nos ensina que a luta em família é problema fundamental da redenção do homem da terra. Como seremos benfeitores de 100 ou de 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? E ele encerra esse capítulo dizendo assim: é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo em uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção social na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Que cuidados que devem ter os pais para com seus filhos? O Espiritismo nos ensina que família consanguínea é uma gleba divina onde os pais se comprometeram a semear no coração dos filhos as benditas sementes renovadoras do bem e do amor, as quais, quando assimiladas por eles, quando bem cultivadas, promovem as mudanças necessárias para que nós alcancemos a nossa evolução espiritual. Então, a responsabilidade da família se confirma. E daí a necessidade, então, de nós estarmos sempre vigiando, sempre descobrindo as tendências trazidas pelos filhos, aquelas tendências do passado. Torna-se necessário e importante que todos fiquem atentos, porque juntos deveremos nos dedicar para que essas mudanças, para que a retirada dessas mazelas, que muito tem prejudicado a todos nós, vamos dizer assim. Os hábitos bons, os hábitos ruins, segundo que a gente conseguir passar para eles, vão refletir no futuro, um futuro que pode estar reservado de alegria ou de tristezas, de mudanças positivas ou negativas, depende daquilo que a gente fizer nesta atual existência. Então a família dessa forma vai colher os frutos que conseguiu semear na gleba divina.
na gleba do coração do filho, no caso. Esse filho que viveu sob sua responsabilidade. Se nós observarmos com atenção, esses espíritos que estão reencarnando, eles têm uma características bem notórias. Eles são muito inteligentes, são muito ativos, se manifestam com propensão à autoridade e à liberdade. Por essa razão, é necessário que os pais sejam observadores, atentos do desenvolvimento moral, verificando nessas tendências trazidas pelos filhos, que trazem de outras vidas, porque só inteligência não é indício, não é sinônimo de evolução espiritual. Inclusive, tem um vídeo que eu estava assistindo outro dia, do Haroldo Dutra Dias, em que perguntam para ele sobre as crianças cristais, crianças índigo, que já nascem extremamente evoluídas, e que ele diz assim: um bom hardware precisa de um bom software. Então, em linguagem de tecnologia da informação, um bom computador precisa de um bom programa. Então, eles podem ser inteligentes, podem ser muito ativos, muito espertos, mas moralmente ainda não foi instalado, digamos, o programa moral. No livro Mãe, Antologia Mediúnica, no capítulo intitulado Em Casa, novamente o benfeitor Emmanuel, através da mediunidade do Chico Xavier, ele vem nos confirmar essa responsabilidade da família. Ele diz assim: e sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. E aí encontraremos então conflitos em família? Sim, é evidente. Ainda somos imperfeitos, ainda estamos procurando nos melhorar. Tem muitas famílias marcadas por frequentes conflitos, brigas entre irmãos, separação de pais, discussão entre sogra e genro, abandono de idosos também. E por que isso acontece? Na maioria dos casos, vejam o que eu estou dizendo, esses relacionamentos conturbados são a união de espíritos que se prejudicaram em outras reencarnações, em vidas anteriores. E hoje eles estão se unindo não pelo afeto, mas pela necessidade que precisam de fazer estes ajustes. Porque de forma inconsciente eles guardaram aquela mágoa e por isso há essa repulsa. Apesar dessa dificuldade, há possibilidade de modificar esse comportamento infeliz? Sim, com certeza, porque Deus não nos reúne num lar para nós nos magoarmos, para nós nos agredirmos. O propósito de Deus é reaproximar os inimigos tantas vezes forem necessárias, através das reencarnações, a fim de que novas relações se façam e possam transformar esta aversão em amizade e futuramente em amor. Então é em casa, na convivência de pais, irmãos e os outros da família que moram junto, muito mais do que qualquer outra instituição, que nós começamos a aprender sobre o perdão, a fraternidade humana, o respeito aos direitos alheios, a honestidade, a disciplina, o acatamento à autoridade, os princípios da verdadeira democracia, o senso de responsabilidade. Então, ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão, tudo começa dentro de casa. Esse grupo de espíritos que se reúne em família tem a finalidade de se ajudarem como irmãos, de adquirirem o verdadeiro amor espiritual.
Geralmente eles retornam como nossos irmãos, como nossos familiares, espíritos com os quais nós necessitamos viver, conviver, e com os quais nós devemos aprender e ensinar também. Temos que entender que tudo que acontece provavelmente é uma lição pela qual nós precisamos passar neste caminho da nossa evolução. E quando nós entendermos que a família verdadeira é a família espiritual e que a família terrestre é apenas um educandário, é apenas uma escola, nós passaremos a conviver melhor com os nossos familiares, vivenciando os ensinamentos de Jesus. Joana de Ângeles, pela mediunidade de Edivaldo Franco, no livro Constelação Familiar, ela nos ensina que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Por desconhecer a finalidade espiritual da instituição familiar, grande parcela da humanidade duvida dessa importância, despreza a sua estrutura e desvaloriza os seus laços consanguíneos e os laços espirituais. A alma que reencarna aqui, ela vem do mundo espiritual para progredir aqui na Terra. E hoje nós já temos informações suficientes para que possamos conhecer os objetivos da família, a origem e a formação e qual a sua finalidade. Não existe acaso na criação divina. A benfeitora Joana de Ângeles, novamente, no mesmo livro Constelação Familiar, ela nos esclarece assim, ó. Esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Analisando-se as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos, constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará a reparação e crescimento intelecto-moral, em face dos erros passados, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Família, então, é uma constituição divina, com planejamento que antecede o nascimento do corpo físico e tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os membros. Então, o nosso reencontro com o passado é inevitável. Nós nos reencontraremos através dos laços de sangue, através dos laços de adoção, e o laço de adoção é um grandioso ato de amor, para comprovar aí a fragilidade dos laços consanguíneos, que com a certeza de que a paternidade e a maternidade do coração, aquele que é feito de coração, são muito mais vigorosos. Deus jamais nos nega a possibilidade e a oportunidade de sermos pais, de sermos educadores, de sermos pais e evangelizadores. É nesse convívio familiar que vamos sendo obrigados a nos preocupar mais com os próximos que estão mais próximos de nós. Vamos diminuindo o nosso egoísmo, vamos aprendendo a dividir, a repartir, a dar atenção, conviver com o diferente e aceitar as pessoas como elas são, ensinando e aprendendo juntos. Diante disso,
O que realmente importa é aproveitar esta oportunidade de aprendizado que Deus está nos ofertando através da convivência, que poderá ser de carinho, poderá ser de alegrias com os nossos afetos, de conquistas futuras com os desafetos do momento, porque os desafetos de hoje serão os nossos amores de amanhã. Essa é a grande proposta de Deus para estabelecer na Terra a família universal, a humanidade unida pelos laços do amor, do respeito e da fraternidade. No livro Família, Jornada de Libertação, no capítulo 1, que fala sobre a família universal, Iraci de Oliveira nos diz: os aprendizados obtidos pela convivência familiar são laços que unem os espíritos em ambos os planos da vida, sejam quando estão na erraticidade, ou seja, na vivência das experiências como reencarnados. Então, vamos aí percebendo a importância da família, né? No livro Jesus no Lar, no capítulo 1, o culto cristão no lar, o espírito Neio Lúcio, pelas mãos de Chico Xavier, nos ensina também: o berço doméstico é a primeira escola, o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. E ele encerra esse capítulo dizendo assim: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Pai eterno que nos parece distante? No capítulo 2 desse mesmo livro, Jesus no Lar, intitulado A Escola das Almas, Neio Lúcio também acrescenta: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. E aqui estamos trazendo só relatos de livros, né? No livro Vida e Sexo, capítulo 2, que fala sobre família, Emmanuel, novamente, pelas mãos de Chico Xavier, nos orienta: de todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa que a constituição da família. E ele encerra o capítulo dizendo: temos dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. No livro O Consolador, na pergunta 110, que é feita ao Espírito Emmanuel, qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E novamente o benfeitor Emmanuel elucida: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza,
entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Então, diante de todas estas informações que nos traz a espiritualidade amiga, façamos as nossas reflexões sobre a responsabilidade de cada um de nós para com os nossos irmãos mais próximos, que são os nossos familiares. Que tenhamos a consciência de que somos uma família universal e que Deus é o único Pai, Criador de tudo. E nós não estamos aqui de forma alguma nos eximindo desta tarefa de evangelização a qual nós assumimos enquanto instituição espírita, enquanto espaço religioso. Mas nós devemos apertar mais esse laço entre a família e a evangelização, entre o lar e o templo, para que possamos, unidos, desenvolvermos homens de bem, colaborar na evolução espiritual destes espíritos que estão reencarnados nos nossos lares, cooperar para a transformação do nosso planeta para um mundo mais elevado, um mundo de amor, de fraternidade, de paz, e que possamos juntos propiciar a estes espíritos um desenvolvimento intelectual e moral que possa futuramente transformar a si mesmo e aos seus descendentes. Vocês, pais e familiares, não estão só nessa caminhada. Os evangelizadores do Grupo Espírita Allan Kardec, nós como evangelizadores, não queremos também estar sós. Nós queremos mais proximidade, queremos o entrelaçamento, queremos a união de forças para conquistarmos e ajudar a conquistar a tão falada, a tão sonhada reforma íntima. E essa necessidade que eu trago aqui de entrelaçamento, de aproximação, são baseados em um número que eu calculei, uma estatística que eu fiz para esse ano, desconsiderando alguns dias, domingos, quartas-feiras aí que não tivemos em função das chuvas, da enchente, desconsiderando. Vamos supor que fosse um ano normal. Neste ano de 2024, nós, em termos de evangelização, nós teremos assim, iniciando no dia 24 de março, que foi quando iniciou, até o dia 22 de dezembro, nós teremos 40 domingos para evangelização infantil e de bebês, e de família também. Cada domingo tem 1h30 de encontro. Então nós vamos ter um total de 60 domingos, considerando 1 hora por dia. 60 domingos é o mesmo de 1 hora, são 60 horas por ano, é o mesmo que 5 dias de 12 horas. Na evangelização da juventude, que ocorre às quartas-feiras à noite, é de 1h15 o encontro. E nós teremos 39 quartas-feiras. Isso dá um total de 49 horas por ano, que vai dar 4 dias inteiros, mais 1 hora do outro dia. 4 dias inteiros de 12 horas, considerando 12 horas seguidas. E aí as perguntas que eu faço para que a gente possa refletir. Esse tempo é suficiente para esses espíritos que precisam da nossa ajuda? Esse tempo de 60 horas, de 4 horas, diante de toda essa propaganda que a mídia coloca nas telas dos celulares, nas telas das TVs. É tempo suficiente para que esses espíritos compreendam os ensinamentos do Cristo? É tempo suficiente para que esses espíritos possam se transformar? O espírito Sheila tem uma mensagem que é atribuída a ela, que diz assim: se já reúnes as sementes do Evangelho na tua alma, não as guarde para ti. Vai ao mundo e semeia. Semeia. Então vamos começar semeando
pelos nossos próximos, pelos nossos lares. E digo de coração para todos os pais e familiares que têm filhos, sobrinhos, netos aqui na evangelização. E os que não têm, que eu estou vendo aqui bastante rostinhos novos aí, que possam vir fazer parte. Nós, evangelizadores do Grupo Espírita Allan Kardec, estamos aqui também para colaborar na formação destas crianças, destes jovens. E nós nos colocamos à disposição para interagirmos juntos como uma família universal. Ficam aqui essas reflexões e que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo continue em todos os corações. Muito obrigado.